paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos para aqui, os irmãos souberam, logo junto também, nós somos conhecidos, esse hino, né? Para Deus, aleluia. Grande Deus, aleluia. É lindo sim, é lindo o lugar que Deus preparou para mim. É lindo sim, é lindo o lugar que Deus preparou para mim. Uma linda maçã dourada, toda cercada de jardim. Os muros são de jaspe, eu nunca vi coisa linda assim. As ruas são de ouro, brilhantes que não tem fim. É lindo o lugar que Deus preparou para mim. É lindo sim. É lindo o lugar que Deus preparou para mim. Suas portas serão abertas, as horas certas ele vai descer. Ele vem buscar a igreja e com certeza eu também irei. E quando chegar no céu, serei a primeira a dizer assim: é lindo o lugar que Deus preparou para mim. É lindo sim. É lindo o lugar que Deus preparou para mim. É lindo sim. É lindo o lugar que Deus preparou para mim. Um lindo coral de anjo esteiro, bem louvar o nome de Jesus Cristo, eu já vi esperando estar. E deixo meu louvor para o meu Senhor, eu direi assim: é lindo o lugar que Deus preparou para mim. É lindo sim. É lindo o lugar que Deus preparou para mim. É lindo sim. É lindo o lugar que Deus preparou para mim. Grande Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O lugar que Deus preparou para nós vai ser muito lindo, né? Presbítero, né, pastor? Né, para Deus, aleluia. O pastor, né, quando ele dirigia ali o Grimaldi, né? Ele gostava de cantar muito esse hino e ele parou de cantar. Foi mesmo, né? Eu não cantava, aí eu falei, eu vou tentar pegar a letra desse hino, né? E eu peguei. Mas o que eu mais consegui foi esse, né? Da Mara Lima, os outros também estão aqui. Mas assim, para não errar muito, né? Foi esse daqui, né? Glória a Deus, Jesus. Os hinos da Mara Lima. Era muito bonito, né? É muito lindo. Muito lindo os hinos dela, né? Glória a Deus, aleluia. E assim vou passar para a serva do Senhor com as palmas bem alegres para Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Esse daí também nós mandava, esse hino é lindo, né? Também lembro do presbítero Manuel, que deu nome esse hino. Um lindo coral de anjos, querubins, serei louvar o nome de Jesus Cristo, quero um jardim esperando estar. E este meu louvor para o meu Senhor, eu direi assim: é lindo o lugar que Deus preparou para mim. Ô glória, canção vitória, a inspiração do seu coração, ele para Jesus. Aleluia. Também. Graças a Deus por mais essa oportunidade. Amém? Vamos louvar, amém? Glória. E a gente se lembra, pode ver lá. Glória a Deus. Dois discípulos do caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante deve ser aproximou, não percebeu.
partiu e deu, eles então reconheceram, cheio de glória, o Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Aleluia, Jesus, graças a Deus, aleluia. E as palmas que louvam o Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Esse privilégio, né, meus irmãos, ficar aqui nesta noite. Já chegou a hora da palavra do irmão Manuel, pastor Manuel, vai, né, trazer a palavra para o nosso coração aqui nessa noite, amém? Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. O norte virá, o sul também virá, o oeste e o oeste também se levantarão. Todos unidos ao céu subirão. Eu me levantarei na primeira ressurreição. Amém, Jesus. Vai ser meu sempre Deus. Pode ver aí para Jesus. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Graças a Deus. Sempre, meus amados. Louvamos sempre a Deus, porque temos motivo para isso. E é o sacrifício que Deus mais se agrada. É o louvor a Ele. Também a união. A união fraternal. Fraternidade é recomendada em toda a palavra para que nós sigamos a fraternidade. Tem a explicação, porque com tais sacrifício é que Deus se agrada. A fraternidade é também o fruto dos lábios que louvam ao seu nome. Quero dar oportunidade para minha esposa, como de sempre. Graças a Deus. Vamos. E não está lá atrás, se deve mais para frente, pode vir. Texto, seja bem-vindo. Vamos. Aleluia. Cumprimento a amada igreja na santa paz. Nessa noite vamos louvar o louvor para glorificar e agradecer o Senhor, porque Ele é bom. E se estamos aqui nessa noite, é porque Ele achou graça em nós para estar adorando e bendizendo o nome dele. Está ouvindo os louvores, né? Que maravilha. Igreja, nós estamos vivendo um mundo tão difícil na terra. E, porém, quando nós chegamos na casa do Senhor, a gente se alegra. Os nossos irmãos se alegramos uns com os outros. Aí fora, a igreja é dura. O negócio é muito feio, né? Onde a gente só vê violência e só ouve violência. Então, quando nós estamos ligados no trono de Deus, na presença dele, olha, é outra coisa, porque aí fora não dá. A gente sai de casa, precisamos sim, mas é Deus que nos guarda e protege. Vamos louvar nessa noite os 186 anos de missão para glorificar o nome do Senhor.
Parece que o mundo está assim, de capirando de cabeça para baixo. Cada dia é só mais notícia. Mas nós temos um Deus verdadeiro, que tudo está aqui na palavra e a palavra dele está se cumprindo. Mas aqueles que são firmados na rocha, continue firmado em Cristo Jesus, porque ele nunca nos abandona. Glorioso Deus Santo, nesta noite, na tua presença, Jesus amado, te agradecemos, Senhor, porque temos a oportunidade de estar na tua casa, na tua presença, Senhor, buscando a tua, oh poderosa, a tua santidade, a tua glória. Poderoso Santo, tudo é para teu nome ser glorificado. Sabemos, Senhor, que tem vidas nessa noite necessitadas, tem vidas, Senhor, chorando, tem pai, Senhor, tem mãe, Senhor, tem família em desespero, mas o Senhor, que é poderoso, misericordioso, pode visitar aquelas famílias, Senhor. Coloca as tuas mãos santas, teu bálsamo, Senhor amado, vai livrando, vai repreendendo, vai desfazer os laços de morte, a cilada de Satanás sobre as vidas, Senhor. São tantas ciladas, Pai amado, nos reveste com tua armadura santa, nos limpa, Senhor, nos santifica. Meu Deus e meu Pai, ajuda nós a andar na tua presença, a fazer o teu querer, a fazer a tua vontade, e vai jogando por terra os laços satânicos e diabólicos sobre as famílias, sobre os casais, Senhor, sou poderoso, só o Senhor pode salvar, libertar e transformar. Quando o homem se chega a ti, Senhor, se arrepende dos seus malfeitos, dos seus pecados, Senhor, vai de encontro aquele casal, meu Pai, que está em pé de guerra, oh meu Pai, aquelas famílias, Senhor, que chora, os filhos, Senhor, dos carentes, meu Deus, porque meu Pai mexe com todas as famílias, oh bendito seja o teu nome, entra com a tua salvação, entra com a tua libertação naquele braço, Senhor, trabalha em favor, Papai amado, restaurando vida, transformando, meu Pai, livrando, meu Pai, de tudo que não prometeu, Senhor. Meu Pai, eu te apresento nesta noite, Pai querido, as cadeias. Oh, meu Deus, quantas mulheres, Senhor, aqui, Papai amado, numa cela, meu Pai, que elas venham ser visitadas por ti, que elas venham, Senhor, se arrepender dos seus erros. Meu Deus e meu Pai, os homens também, Jesus amado, quantos homens serão presos, meu Deus, porque fizeram coisas que não agradam o Senhor. Ah, meu Pai amado, visita aqueles corações que sejam cansados por ti, Jesus amado, que eles venham se arrepender dos seus pecados, das suas misérias. Meu Deus, o Senhor diz a tua palavra, do homem sem Deus, Papai amado, é uma folha seca, caída no chão, é verdade, Pai amado, se nós não buscar a tua presença, se nós não buscar a tua face, se nós nos arrepender dos nossos pecados, Jesus amado, homem sabe, meu Pai, como esse povo aí, Pai amado, quem sabe, meu Pai, fazendo coisas que não te agradam. Oh, meu Deus, os países, Senhor, que estão em guerra, meu Deus, visita, Senhor, coloca as tuas mãos e dá um escape, meu Pai, quantas criancinhas, quantas vidas, meu Pai, perdendo a vida, Pai amado, inocentemente, Deus querido, eu também te apresento a nação de Israel, Senhor, e seja no comando, repreendendo os planos malignos, meu Deus, meu Pai, dá livramento às nações, dá livramento ao nosso Brasil, Senhor, coloque em tuas mãos a nação brasileira, coloque cada vida nas suas mãos, venha trabalhar em favor dos pastores, dos presbíteros, Senhor, dos obreiros, dos evangelistas, todos que fazem a tua obra, do Senhor venha nos cobrir com teu sangue, do Senhor venha repreender os laços de morte, do Senhor venha repreender os laços diabólicos, meu Pai, venha trabalhar nessa nação, meu Pai, faz o teu querer e a tua vontade, meu Deus, venha nessa noite falar conosco, por meio da tua palavra, Senhor, usa o teu servo, faz o teu querer, Senhor, faz a tua vontade, porque tudo aqui, Senhor, é para o teu nome ser glorificado, venha nos guardar, guarda cada lar, cada família, meu Pai, que está presente, cuida de nós, Senhor, livra dos laços da cilada, dos planos diabólicos, das trevas, eu entrego tudo nas suas mãos, e abençoa as crianças, meu Pai, abençoa cada pai, cada mãe, oh meu Pai, as crianças nas escolas, Pai amado, nas creches, dá um grande livramento, Senhor, os educadores, os professores, eu também te peço, porque não pelas autoridades, todas as autoridades na terra, Senhor, com eles, e dá um grande livramento, até escape em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e fala conosco na tua palavra, amém, graças a Deus.
os privilégios que Deus nos deu na sua palavra e a segurança que temos em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Aqui no capítulo 17 do Evangelho de João, Deus, o Evangelho de João, capítulo 17. Glorificado o nome dele para sempre. Glória a Deus. Vamos à meditação da palavra Deus de tremendo. Deus para nossa segurança. Quando cremos na palavra, tudo se torna mais seguro. Seguro que estou referindo em Cristo, o Senhor da glória. O Evangelho de João, no capítulo 17. Vamos ler do versículo 1 ao 5, depois vamos ler mais um versículo também 17, depois um versículo 20. Aleluia! O Evangelho de João, capítulo 17. Vamos meditar nesta palavra. A oração de Jesus pelos seus discípulos. Vamos meditando bem nela. Até o versículo 5, depois vamos dar continuidade à palavra. Encontraram o Evangelho de João, capítulo 17, versículos 1 ao 5, depois iremos continuando nessa palavra. Jesus falou assim, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna e todos quantos lhe destes. Todos quantos lhe deste. Versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheça, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Diz aqui a palavra. Vamos ver o versículo 17. Uma irmã quer ler ou eu mesmo ler? Versículo 17. 17 e 4. Versículo 17. É No capítulo 17. Santificamos na verdade, a tua palavra é verdade. É a verdade. Diz aqui a palavra de Deus. E lê também, por favor, versículos 19 e 20. E por eles e santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Isto. Pode sentar que nós já oramos. Vamos. Glória a Deus. Isto, a palavra de Deus Santo é teu nome, vida agora. enriquece. Deus é eterno. Esta oração é conhecida oficialmente como a oração sacerdotal. Porque Cristo é o sacerdote, Ele é o sumo sacerdote, e Ele estava no início da cruz, a onisciência. Estava indo para ser crucificado. Porém, o ministério de Cristo foi um ministério e é perfeito em tudo. E, na verdade, a comunhão com o Pai nunca
ele deixou de exercer. Por isso que quando ele estava iniciando para ser crucificado, ele pede o Pai por ele mesmo. O versículo 1 até o 5, Cristo faz esta oração por si mesmo, relacionado com a obra que o Pai deu a fazer, e pedindo a restituição da glória. No versículo 1, se os irmãos olhar bem nesse capítulo, esse capítulo, Jesus faz 3 sessões de orações. Ele é dividido em 3 sessões de orações, feito pelo próprio Cristo. Do primeiro versículo até o 5, ele ora por ele mesmo. Jesus, Deus da glória. Mas do versículo 6 até o versículo 19, ele ora pelos seus discípulos, Jesus. E do 20 ao 26, ele ora por todos nós. Olha que maravilha! Por isso, quando nós precisamos a crer na palavra que é obra do Espírito Santo, não gera em nós dúvida alguma sobre a posição que estamos hoje. Quando ele orou por ele mesmo, como já disse, pedindo que o reino fosse constituído, a glória fosse constituída, antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse, o mundo adâmico, existia o quê? A glória perfeita de Deus e onde o querubim habitava. Segundo Ezequiel 28, versículos 13, 14 e 15, que o querubim habitava no Éden, nas pedras afogueadas, só que não tinha sol. Era a glória. Mas quando houve guerra nos céus, aquele Éden, ele desceu para abaixo. Claro, não pode descer para cima, descer só para baixo. Então ele desceu e foi acolhido na parte mais baixa. Ou seja, ele desceu até o local próximo ao grande abismo. Jesus diz que Lázaro foi levado para o seio de Abraão e ainda naquele momento estava embaixo, desde que houve a batalha no céu. Mas mesmo que o ser humano, ou que o querubim quebra a aliança, Deus não quebra o seu plano. Esta é a revelação de Deus na sua boa palavra e segurança. E por isso o Pai enviou Cristo para aqui, para esse planeta, para conquistar tudo aquilo que foi perdido. Por isso que haverá novos céus e nova terra. Devido nos céus também houve guerra, houve manchas, houve oposição. Está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, diz a palavra que houve batalha no céu. E com isto houve também desmoronamento sobre a glória. Não a glória genuína de Deus, mas a glória que é dada a filhos. Estão compreendendo ou não? Então, quando houve aquela guerra no céu, houve uma explosão e naquela explosão a luz
adeptos, seus seguidores, apagou-se. E o paraíso desceu. Só que a luz de Deus, ela é permanente. Ela não se apaga. Pode apagar para os que se desviam. Mas para os permanentes, ela começa, ela continua. Então a terra desceu e as águas subiram. Aí para frente, o Espírito de Deus passou a pairar sobre as águas. Lá de Gênesis capítulo 1, verso 1 a seguir. Só que o plano de Deus está firme eternamente. Aí nesta oração sacerdotal de Cristo, dessa primeira parte, ele pede ao Pai. Primeiro ele realiza a obra do Pai, relacionado ao ministério da restituição. A palavra ela é permanente para sempre. Aí ele pede a Deus que glorifica ele com aquela glória que tinha com ele antes do que o mundo existisse. isso, o mundo adâmico. Antes que o mundo adâmico existisse, que existia Deus que nos referindo com os querubins na glória, serafins, anjos e arcanjos. Um terço dos anjos foram dissipados. Um terço dos anjos foram contaminados por meio do pecado chamado soberba. É o pecado que leva a pessoa a afastar-se por completo de Deus. A soberba é a maneira de você fazer as coisas sem orar a Deus. Sem pedir direção, passa por conta própria. Então a pessoa está acometida pelo pecado da soberba. E foi isso que levou o querubim com os 10 anjos à derrota. Mas Deus tem o seu plano com juramento que ele não quebra jamais. A sua decisão, porque ela é feita, como estou referindo, com juramento. Agora encontramos aqui no Novo Testamento Jesus já próximo à cruz, orando, para que o Pai glorificasse a Ele com a glória que existia antes, que tinha com Ele, antes do que do mundo existir. Nós estamos num trabalho de ensinamento bíblico que glorifica a Deus e nos edifica nele, em Cristo, o Senhor da glória. Esta é a primeira sessão da oração feita por Cristo do capítulo 17 do Evangelho de João. Mas, como já disse, referindo às mesmas palavras, no versículo 6 até o 19, ele ora pelos seus discípulos, que eles sejam unidos, que sejam um, como ele também é um. A união, ele ora em favor da união. União, irmãos, união, biblicamente falando, o ministério de união, ele é considerado como ministério do verdadeiro jejum. Sabia disso? Ministério de união. Aqui no versículo 11, ele fala com o Pai, né, sobre esse assunto de ser um sozinho, um como ele é, né? Então a irmã mesmo pode ler, que está sentada lá atrás, ela leu esse versículo 11. Versículo 11 do capítulo 17.
união. Orou pela união dos discípulos para que não houvesse contendas, não houvesse contradição, mas um padrão pleno de visão espiritual. É oração sacerdotal. Por isso, quando Jesus foi para a glória, 10 dias depois, ele enviou o Espírito Santo. Aí já não somente para os discípulos, mas para todos que criam na palavra, para que eles fossem um. Aqui ele está falando sobre união. Já vem do contexto escrito por Deus em Isaías, há cerca de 700 anos antes do nascimento de Cristo. Os profetas já eram edificados na doutrina da união. Precisamos estar sempre com esta consideração, esta visão dentro dos nossos corações. Vou repetir as mesmas palavras, porque tem pessoas que dizem assim: olha, eu não estou jejuando, eu não jejuei, assim por diante, eu jejuo, assim por diante. Mas quando a pessoa está em união, preste atenção, que é importante, é toda a confusão, que a pessoa diz assim: Deus está me falando para você jejuar, mas ele está falando de jejum, mas ele não explica, ou ela não explica a pessoa. E existe nessa oração de Cristo, esta união, ela é tão agradável a Deus, que é considerada como se a pessoa vivesse jejuando. Se todos viessem a ouvir o ensinamento, que é bom, não é? Que as pessoas erram tanto a gente não é um julgamento, é um discernimento. As pessoas erram tanto na doutrina, trocando o racional pelo emocional, e começa a implantar regras na igreja. Regras, e regras, e regras. Quando você vai ver, as regras estão fora da Bíblia, e é perigoso. Agora ele pede aqui a união, o jejum da união. Vocês já leram na Bíblia? Não? Abra as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 58. No livro do profeta Isaías. Vamos avaliar bem a boa palavra de Deus. Por isso que é bom nós estar sempre na doutrina, irmãos, da união. A união, a salvação vem de graça antes das obras. Só que os irmãos compreenderam por que precisa ensinamento bíblico, para a pessoa não confundir as coisas. 58. Para que as pessoas não se confundam as coisas e invertem. E a inversão, ela é prejudicial demais. A inversão dos valores de Deus, os valores da Bíblia Sagrada, as inversões, ela cria uma doutrina falsa. Está compreendendo? Quando você vai lendo a palavra de Deus e vai se adaptando nela, então a pessoa passa a ficar liberta, mas liberta mesmo, liberta no pensamento. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Quando Israel estava orando, cultuando, jejuando, ofertando e Deus rejeitando o povo. Você vê? Cultuando, orando, jejuando, frequentando a reunião constantemente e Deus rejeitando. Você vê como que é o ensinamento bíblico? Aqui diz a palavra no versículo 1, vai dizer a palavra: clamem a tua voz, não te detenhas.
levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua o quê? Transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, né? Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Diz aqui a palavra de Deus. Perguntam pelo direito da justiça, tem prazer em me chegar. Olha bem, chegar a Deus. Tem prazer sim em se chegar a Deus. Dizendo, por que jejuamos nós que tu não o atentas? Diz aqui a palavra de Deus. Isso, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos as nossas almas e tu não sabes? Agora vem a resposta de Deus. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento. Diz aqui a palavra de Deus. Requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dar punhadas impiamente. Não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. Quer dizer, ser exaltado. Ser exaltado como estava jejuando, procurando até saber o nome de Deus, mas Deus estava rejeitando. Era o jejum de barganha. Eu vou jejuar para Deus me dar isso. Mas a Escritura diz que quando Deus salvou, Deus deu tudo sem primeiramente a pessoa jejuar. E o jejum só tem validade se você não jejuar para humilhar outra pessoa. Ou para colocar Deus como Deus de barganha, que vai seguindo a advertência. E no versículo 4, eu parei aqui, no versículo 4, no 3, melhor dizer, e aí Deus continuava falando com o povo que estava jejuando, mas no contexto bíblico, esse tipo de ação, quando estava jejuando, ser exaltado, jejum para barganha, e ainda mais o jejum que não praticava a união. Ele se tornava um jejum físico, mas não jejum espiritual. Diz aqui no versículo 4. Isso eu reparei no versículo 3. Eis que para contendas e debates jejuais, foi o versículo 4 que eu parei, para dar punhadas e piamentos, não jejuais como hoje, para fazer ouvir a sua voz do alto. É esse exaltado. Quer dizer que a pessoa jejuma, mas ela gloria-se porque jejuma, está exaltado. A irmã pode ler os versículos 5, o versículo 5 ao 8, por favor. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia afligia sua alma, que incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si saco de cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? 6 também? É o 6 também, e até o 8. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que disfarças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados e despedaceis todo o jugo? Porventura, não é também que partas o teu pão com faminto, e recolhas em casa os pobres Desterrados, né? e vendo nu, ocultas, e não te escondas tua carne?
jejum da união. Agora ele estava falando com o povo. Por isso que essas mensagens elas precisam ser cada momento instruídas, porque é tanta confusão na palavra. Aí Deus está falando, é esse o jejum que eu escolhi, é uma interrogação. Que o homem estenda sobre esse saco cinza, que na época era uma demonstração que a pessoa estava em ato de adoração, em ato de humilhação, mas a humilhação era falsa. Essa é a questão. Por que a humilhação era falsa? Porque na época, Deus está falando aqui diretamente com Israel. Na época, os patrícios de Israel estavam desterrados, desamparados, necessitados de vestimentas, de alimentos e também de acolhimento, palavra. No acolhimento relacionado à manutenção física, mas também a palavra. Então eles estavam desprezados. E o povo estava jejuando. E Deus estava reprovando por falta do quê? De união. Então as irmãs estão compreendendo bem. Se levanta cedo, o horário que for, toma o seu café normal e pratica o que é reto. Deus considera, se você tivesse Jejuando. então vocês compreenderam bem. Quando a gente compreende a palavra, a gente vai se libertando. É uma realidade. Então o Senhor até falou, até para ser curado, existe a pacificação. Até para ser curado, eu curarei. Diz aqui a palavra de Deus, apressadamente, porque Deus ele é apressado em fazer o bem. E uma realidade nessa palavra de Deus. Então, lá no capítulo 11, versículo 17, capítulo 17, versículo 11 do Evangelho de João, vemos Jesus pedindo união. Que eles sejam um, já não estão mais no mundo, mas deixo eles no mundo, mas rogo que eles sejam um. Como nós somos um, mesmo no plena união. Se vamos analisar bem, que se nós não examinar a palavra, a oração tem pouco efeito. Por causa que você ora, mas não age. Na leitura da palavra de Deus. Aqui no versículo 9, irei completar aqui, diz aqui a Bíblia, a palavra de Deus, olhe bem. Então clamarás e o Senhor te responderá. E gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Falar vaidade é crítica contra o irmão, contra outro. É coisa que vem da carne, não do espírito. Versículo 9, está compreendendo? Jugo pesado também, você começar a julgar as pessoas pela aparência e colocar uma regra, trocando o costume por a doutrina por costume, também isso é prejudicial perante o Senhor. E agora estamos relacionando esse trabalho de execução bíblica, ensinamento bíblico, confirmado na oração de Cristo. Os irmãos compreenderam bem aqui, aonde nós lemos, Deus dizendo, se vocês pararem de jejuar e fizeram o que eu estou mandando, acolher os pobres e desterrados, quer dizer que não é os caídos da rua, porque tem muitos que caem para você vai socorrer de assalto. Tem que ter vigilância, não é isso que a palavra está referindo. Os domésticos da fé também. Os domésticos da fé. Tem pessoas que estão na igreja, mas tem uma pessoa da igreja passando necessidade e ela nem observa, nem vai atrás. Tem isso também. É esse tipo de acolhimento,
o senhor está falando que é considerado como se a pessoa estivesse jejuando. União. Esse jejum é o jejum da língua curta. Eu costumo dizer assim porque é, na verdade, não criticar o outro. É uma coisa muito linda que é a palavra do Senhor nosso Deus. Aí lá, como lemos no versículo 11, o Senhor está referido que seja unido. Eu me lembro bem de um jovem lunático, no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, principalmente o versículo 21, que os discípulos lutaram para expulsar o demônio e não o demônio saiu. Depois Jesus instruiu, por causa de quando os discípulos tinham alguns dons, mas ele não eram convertidos. E lá no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, os discípulos iam discutindo quem era maior. Está compreendendo? Confusão, né? É, exatamente. Eles eram exaltados. E ainda não tinha aquela conversão que estava prevista, porque Jesus ainda não tinha subido para a glória, para que liberasse o derramamento do Espírito Santo. Mas eles estavam já enquadrados na oração sacerdotal. E eles perguntaram, Jesus, por que não podemos expulsá-lo? E ele respondeu, por causa da vossa pouca fé. Se não tem fé para ser unido, a fé é pouca. É uma fé parcial e não específica. A fé da união.